Olá, seja bem-vinda, bem-vindo e bem-vinde ao Maranhão 2030, que mostra como a Agenda 2030 e os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável vêm sendo trabalhados no Estado. Você pode acompanhar o podcast no canal Direitos Humanos Maranhão no YouTube, em nosso perfil no Spotify ou no agregador da sua preferência. Eu sou Daniele Moreira, jornalista da Secretaria dos Direitos Humanos e Participação Popular, SEDPOP. Eu sou Guilherme Faria, assessor para a Agenda 2030 também na SEDPOP. Hoje, vamos mostrar qual o papel da educação na Agenda 2030. Afinal, o ODS número 4 está relacionado à educação de qualidade. Para tratar do tema, nossos convidados são o professor Galdino Guzmão, gestor da Escola Ambiental do Maranhão e servidor da Secretaria de Estado da Educação. E Gilvânia Ferreira, educadora e integrante do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, MST. Articulados pela ONU, Organização das Nações Unidas, os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável foram assumidos por países de todo o mundo. Os ODS propõem medidas urgentes para garantir desenvolvimento sustentável, paz e oportunidades para todas as pessoas. Eles são compostos por 17 objetivos e 169 metas em diversas áreas, como erradicação da pobreza, educação de qualidade, trabalho digno, alimentação, saúde, preservação do meio ambiente, entre outros. Educação e ODS têm tudo a ver. É a partir dela que as pessoas adquirem conhecimentos e outras ferramentas para se desenvolver, buscar mais oportunidades, lutar por seus direitos e estabelecer uma relação mais harmônica com o meio ambiente. Embora tenha relação com quase todos os objetivos, o tema de hoje está mais ligado ao objetivo de número 4. Ele trata de assegurar a educação inclusiva, equitativa e de qualidade e promover oportunidades de aprendizagem para todos. Entre as metas está a necessidade de possibilitar que meninos e meninas, principalmente das populações mais vulneráveis, tenham acesso à educação em todos os níveis. Também é importante garantir que a população se desenvolva de maneira integral já na primeira infância, complete o ensino fundamental e médio e consiga ingressar e permanecer em cursos técnicos superiores. Além disso, a agenda visa garantir que todos os jovens e adultos estejam alfabetizados e adquiram habilidades para promover o desenvolvimento sustentável. Nos últimos anos, o Maranhão teve avanços significativos em iniciativas na área, como, por exemplo, os programas Escola Digna e Sim Eu Posso. O Escola Digna tem a finalidade de qualificar o ensino e a aprendizagem na educação básica no Estado. Esse objetivo é perseguido a partir de mudanças no currículo, formação de educadores, reforma e construção de escolas e outras ações. Atualmente coordenador da Escola Ambiental do Maranhão, o professor Galdino Guzmão já esteve à frente do Escola Digna. Ele comenta os desafios e avanços que o Estado obteve no cumprimento das metas da Agenda 2030. Professor, boa tarde. Bem-vindo ao Maranhão 2030. Quais eram os principais desafios? Que ações o senhor considera mais eficazes para atingir os resultados propostos pelos ODS? Boa tarde a todos. O governo do Estado, em 2015, recebe um Estado onde a educação não era bem tratada, apesar de nós estarmos com um plano estadual de educação, que ele é de 2014, e que tem a vigência até 2024, aonde no próprio plano já dizia que uma das metas era a qualidade dos espaços públicos. Mas não é só isso. A gente via também que até mesmo os indicadores de qualidade da educação, que é pautado pelo Índice de Desenvolvimento da Educação Básica, o IDEB, a gente tinha um índice muito aquém do que nós temos hoje. Ele é o ideal? Não, porque nós não conseguimos bater a meta de IDEB, mas nós avançamos no IDEB do Maranhão. Então, o nosso IDEB hoje, ele é de 3,7, aonde nós recebemos um IDEB de 3,1. Em 2015. Então, isso mostra claramente que todos os planos, todas as ações desenvolvidas a partir desse novo governo, a gente conseguiu alcançar resultados muito importantes. Alcançamos resultados pautados no Plano Estadual de Educação,
que é oriundo do Plano Nacional de Educação, mas também nós alcançamos pautado também nas ODSs, porque as ODSs, ela também fala claramente na ODS 4, que é quanto à qualidade da educação, que ele diz que nós devemos assegurar a educação inclusiva e equitativa de qualidade e promover a oportunidade de aprendizagem ao longo da vida para todos. Então, lá também nas metas, nós temos a expansão da escola, ou seja, nós temos hoje a escola integral, que não existia, nós não tínhamos até 2015 nenhuma escola em tempo integral, nós não tínhamos nenhuma escola bilíngue. Nós temos dados muito interessantes da educação do Maranhão que reflete claramente isso. Então, hoje nós temos 87 escolas em tempo integral. Essas escolas, elas são divididas em 31 IEMAs e em 55 centros Educamais, e a gente percebe que ela está distribuída em mais de 50 municípios do Maranhão. A gente sabe que nós não alcançamos nem os 50% do estado como um todo, mas nós alcançamos a meta 7 do Plano Nacional, que está lá dizendo que nós deveríamos ter, no mínimo, 10% de educação integral. Então, isso é muito, muito salutar para o Maranhão, que tinha indicadores muito aquém do que a gente tem quanto à questão da qualidade da educação. Como voltar a avançar e alcançar as metas da Agenda 2030, que são ambiciosas, em meio às dificuldades ocasionadas pela pandemia? A pandemia, ela nos colocou diante de uma situação de pensar e repensar toda a nossa postura diante de diversos elementos que já foram colocados. A nossa relação com a própria natureza, porque é no momento que nós nos colocamos cada vez mais no processo de devastação, de uso desenfreado dos recursos da natureza, é que nós nos deparamos com esses elementos. Então, nós temos um resultado, claro, que não foi positivo pela quantidade de pessoas que morreram, quantas vezes nós tivemos que abandonar, né, projetos, né, que seriam importantes para atender também a meta dos ODS 2030. Mas entender que a escola ela evoluiu também. Porque quando gestor da escola, nós buscamos uma alternativa junto com todos aqueles que estavam na escola. E isso aconteceu em diversos espaços. Mas a gente também tem uma situação de que aqueles que estavam em uma situação de exclusão se tornaram mais excluídos, que é algo que precisa ser revisto. Então, o trabalho agora é fazer as crianças, os jovens e adultos, eles retomem as salas de aula, retomem o processo educativo e que nós, como gestores, eu digo nós, dentro das secretarias, nós venhamos a fazer essa busca ativa, mas de forma muito criteriosa, muito bem pautada naquilo que a gente consegue observar quanto a essa ausência. As políticas devem estar voltadas para que a gente possa fazer esse resgate. A educação, ela pode e deve ter as mesmas condições. Eu sei que dentro do processo inicial do Escola Digna, se conseguiu atender a meta de infraestrutura, mas a meta quanto a estabelecer o pedagógico, o currículo, a formação, ainda tem muito a ser trabalhado. É uma necessidade, né? E é algo urgente a ser feito. Então, é possível que se estabeleça e se alcance as metas?
Se já temos estrutura, então vamos buscar a qualidade da educação. Temos que dar oportunidade às outras escolas de ter tempo de contraturno, alimentação, porque o nosso aluno ele tem uma necessidade de ir para a escola e muitos deles ainda vão para a escola por uma questão de necessidade de alimentos. E a escola integral tem, né, o alimento, tem os lanches e tem o alimento no almoço. E muitas das formações hoje elas têm um aporte financeiro. Se a gente for observar, os agentes jovens ambientais, que é um programa da Escola Ambiental do Maranhão, todos os agentes jovens ambientais eles recebem uma bolsa de R$250. Um outro objetivo, que é o combate à fome e à miséria, ele está muito bem relacionado ao ODS 4 da educação. O outro é a igualdade de gênero. Quantos das nossas jovens que abandonam a escola por ficarem grávidas? Porque os pais não têm, né, quando chega o período da menstruação, não tem o mínimo que é o absorvente para que ela esteja ainda na escola. Precisamos ampliar o número de professores em todas as áreas. Não é porque lá em uma região como Marajá do Sena, eu tenho um povoado que tem apenas 7 alunos, eu não venha construir e ter professores que sejam capazes de desenvolver esses 7 jovens, porque o direito é assegurado pela Constituição brasileira. Então, é necessário que a gente faça valer uma educação em atendimento à qualidade da educação, pautada tanto no nosso plano estadual, quanto nas ODS 4, que corresponde à qualidade da educação. Professor Galdino, agradecemos bastante a sua participação no podcast. Gostaria de saber se você teria alguma consideração final. O objetivo 4, que é a melhoria da qualidade da educação nos ODS, para mim ela é o ponto de esteio entre todas as demais, porque a educação ela é que transforma, ela emancipa, ela é que dá oportunidade para que as pessoas elas possam alcançar, né, os seus sonhos. E uma coisa muito interessante, colocado pela Unesco, foram os pilares da educação. E dentro dos pilares da educação, a gente precisa entender que nós precisamos aprender sempre, e aprender a ser, né? Quem é esse indivíduo que está no processo ensino-aprendizagem? Eu preciso aprender a conviver com as pessoas, com os seres como um todo, porque os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, ele transcende, né, essa relação apenas de identidade humana, mas como identidade que é planetária, que se interrelaciona com todas as espécies. Outro, aprender a aprender. Porque, nesse momento, nós passamos por novas mudanças, novas formas, novas habilidades, novas competências que precisam ser adquiridas. E eu acredito que, a partir do Sim Eu Posso, um trabalho muito interessante e que conseguiu alfabetizar milhares de idosos no Maranhão inteiro, dando oportunidade, ou seja, estabelecendo direitos, né, assegurado pela Constituição brasileira, e que a gente percebe que uma das maiores habilidades que eles precisam ter é a capacidade de ler, de escrever, de interpretar, de fazer análises críticas. As habilidades, elas só vão, né, ser atendidas quando, de fato, a gente estabelecer uma educação cada vez mais emancipatória, né, crítica. Nós precisamos entender que a educação, por si só, ela não faz, né, ela não transforma, mas as pessoas, quando têm educação, elas transformam o mundo, né, como já dizia o nosso saudoso Paulo Freire. Muito obrigado. Este foi o gestor da Escola Ambiental do Maranhão, professor Galdino Guzmão. O trabalho dos educadores pode ir muito além da dinâmica tradicional em sala de aula.
Iniciativas de alfabetização no campo e núcleos de educação popular são alguns dos exemplos de ações que colocam os alunos como protagonistas do seu aprendizado. O trabalho com comunidades mais vulneráveis e desenvolvimento da autonomia de cada estudante são respostas às metas da Agenda 2030. Givânia Ferreira, educadora integrante do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, MST, também conversa com a gente para tratar de impactos positivos da educação popular. Olá, Givânia, bem-vinda. Você poderia descrever rapidamente como funcionam iniciativas como o do programa Sim Eu Posso? O trabalho da educação popular, ele é fundamental, porque é nessa construção desse conhecimento e dessa relação construída permanentemente com os saberes que as comunidades tradicionais, né, que os camponeses e camponesas têm, a população quilombola, eles fazem com que a gente possa olhar esse campo com uma outra perspectiva. E o trabalho de educação popular é um processo de escuta. Eu estou ali para escutar as pessoas. E nesse processo de escuta, eu vou identificando quais são as questões que são centrais para aquela comunidade. Para as mulheres, é a quebra do coco, é a questão da agroecologia, da organização dos seus quintais produtivos. Para a juventude, é discutir a questão do lazer, da educação, a questão da cultura, do esporte. Essas são as demandas da juventude. Discutindo com os quilombolas, é a questão do reconhecimento dos seus territórios, da sua cultura, da sua religiosidade. E como que os seus produtos, aquilo que eles produzem, suas comunidades, chegam até o mercado. Pensar a escola com esse potencial de formação humana e de emancipação dos sujeitos. Porque nós sabemos, como Paulo Freire, né, coloca, né, que nos ensinou que a educação ela não muda o mundo, mas ela transforma as pessoas para que as pessoas possam transformar o mundo. E nós acreditamos nisso, né? Então, o Sim Eu Posso, ele veio com essa força, né, de discutir nos municípios, com as comunidades, na periferia das cidades, nos bairros, né? E nós conseguimos alfabetizar na jornada 20 mil trabalhadores e trabalhadoras. Nós atingimos, né, os municípios e a gente chegava nas casas e as pessoas diziam assim, de mais idade, né? Eu quero aprender a ler e escrever porque eu quero escrever uma carta para minha irmã, eu quero escrever uma carta para o meu filho, eu quero escrever uma carta de amor para o meu marido. Né? Os maridos diziam, também quero escrever carta de amor para minha mulher. Então, assim, esse foi o momento mais rico, né, de todo esse processo do trabalho da educação popular. E aí, o círculo de cultura, eles vieram trazendo esses elementos, né, porque depois que eles se alfabetizavam, iam para os círculos de cultura, viam as temáticas regionais, as temáticas locais, né, as questões que eles queriam discutir, ali eles escreviam textos coletivos, poesias, né, contavam as suas histórias, né, e isso foi, assim, para mim, enquanto coordenadora do projeto, né, foi fundamental, porque eu aprendi muito com essas pessoas, né. Givânia, qual o principal desafio a implementar essas ações e adaptá-las à realidade das comunidades? Quais as principais conquistas desse projeto? Se pensar num Estado, num país que busca o seu desenvolvimento, né? E quando eu falo de desenvolvimento, eu falo de um desenvolvimento que envolva as pessoas. Né? A diversidade, né, de pessoas e de cultura, né, seja a questão central da nossa temática. E, junto a isso, pensar com o combate, né, à fome e à miséria. Porque uma criança, ela não pode sentar num banco escolar e está pensando no seu irmãozinho que está com fome, na sua família que está com fome, ou que não tem casa para morar. Porque a gente pensa que isso está apartado do debate da educação. Não está. Faz parte do processo vivido pelas pessoas, pela população brasileira, em especial a nossa população nordestina maranhense. Uma outra questão é pensarmos a educação básica de qualidade para todos e todas. E aí os governos, quando eles estabelecem, né, a questão melhores salários para os professores, a formação dos professores, a questão da estrutura das escolas e a escola digna no Maranhão,
cumpre um papel essencial. Tem que abrir mais institutos federais, tem que abrir mais IEMA, para que nós possamos realmente garantir essa educação em todos os lugares, né? Não dá para fechar a escola no campo, né? Nós tivemos 22 escolas fechadas no campo maranhense. Uma outra questão que eu trago, né, é a questão da igualdade entre os sexos e a valorização da mulher. A gente precisa discutir isso nas escolas. Senão você vai formar, né, um homem e uma mulher sem consciência da importância de termos a igualdade de gênero. Que o homem e a mulher, eles são diferentes, mas eles têm direitos iguais. A gente tem que combater a questão das violências, todas as formas de violência, né? E a escola é um lugar importante para a gente discutir isso, né? As mulheres são assassinadas, né? O alto índice de feminicídio, tem a questão do racismo, né? Que é uma forma violenta, a violência física, discutir também a questão da violência sexual, a violência psicológica, a violência intelectual, a violência política. Então, a gente precisa discutir isso também, que a gente combate a mortalidade infantil a partir do momento em que a gente tem mais informações. De que as mulheres têm mais informação, que os pais têm mais informações, que a gente consegue discutir a questão da alimentação, que a mulher faz o pré-natal no período em que ela está grávida, ela busca por esses atendimentos, né? Então, a saúde, né, da criança, da mulher, da família, tem a ver também com os processos educacionais, e a educação popular cumpre um papel essencial. A questão da qualidade de vida, né, e o respeito ao meio ambiente, eu acho isso como uma questão fundamental, trazer o debate do trabalho coletivo, né, em prol do meio ambiente. Essa é uma tarefa de todos nós. Muito bem, Gilvânia. Obrigada por ter vindo aqui conversar com a gente no Maranhão 2030 e fique à vontade para complementar com alguma informação. Vou colocar algumas questões relacionadas aos desafios que nós temos, né, enquanto Estado do Maranhão. Eu digo que é uma tarefa número 1, que é acabar com o analfabetismo no nosso Estado. Nós precisamos de programas, de projetos, de ações, né, de investimento, né, de política que chegue a esses sujeitos. Desafio número 2, garantir a educação infantil com qualidade, porque as mulheres elas precisam trabalhar e elas muitas vezes não têm com quem deixar os seus filhos, então nós precisamos de creches também. Terceira questão, formação de professores com todas as dimensões dessa vida, né? Para que o professor possa ter uma leitura de mundo, de realidade, de sociedade, né? Para que ele está trabalhando na periferia, ele tem esse contexto da periferia, ele tem um contexto do campo, ele tem um contexto do centro da cidade, né? Se está lá trabalhando com os povos indígenas, que a população, né, os povos indígenas necessitam de formação com seus educadores, porque são eles que têm que trabalhar com a educação, e são eles que têm o conhecimento da sua cultura, né, eles que estão construindo o seu currículo. E aí eu trago uma quarta questão, para além dessa formação do professor, aí tem a formação continuada, mas a graduação, né, dos professores e tudo mais, né? E aí que é a questão da infraestrutura, eu coloco assim como quinto ponto, não que seja menos importante, né? Um quinto ponto, né, que é um desafio nosso, que é trazer a comunidade para dentro da nossa escola. A escola não pode estar apartada, né, das questões sociais, das lutas cotidianas e nem da família. A educação que nós temos não reflete, na maioria das vezes, a educação que nós queremos, né? E aí, pensando nessa perspectiva de uma educação que liberte as pessoas, que ela seja libertadora no seu conteúdo e na sua forma. Neste episódio, mostramos como a educação é uma das principais ferramentas para alcançar o desenvolvimento sustentável e as metas da Agenda 2030. Também vimos como o Maranhão busca cumprir os ODS ligados ao acesso escolar, aprendizado e formação de cidadãos de todas as idades. Ainda conhecemos iniciativas que vão além da dinâmica tradicional da sala de aula e incentivam o protagonismo dos alunos. Você pode acompanhar o podcast no canal Direitos Humanos Maranhão no YouTube, em nosso perfil no Spotify ou no seu agregador de podcasts preferido. O Maranhão 2030 é uma produção da Secretaria de Estado dos Direitos Humanos e Participação Popular, em parceria com a Rádio Chimbira. A produção e a redação foram feitas por Daniele Moreira, Guilherme Faria e Thales Figueiredo. A locução é de Daniele Moreira e Guilherme Faria, com trabalhos técnicos de Thales Figueiredo. Até a semana que vem com mais um tema dos ODS.
Até a próxima, pessoal! Maranhão 2030. Diálogos sobre o futuro sustentável para o nosso estado. O podcast Maranhão 2030 é uma realização da Secretaria de Estado dos Direitos Humanos e Participação Popular. Parceria Rádio Timbira.